Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, onde sempre buscamos conectar os ensinamentos de Jesus através do Evangelho com estudos científicos da vida moderna. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o efeito do suporte, do serviço na nossa qualidade de vida, na nossa evolução e bem-estar. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, que a Tua luz possa nos guiar para sermos de fato inspirados, guiados e orientados, para sermos melhores, vencendo a nós mesmos e conseguindo cada vez mais levar a Tua luz aonde formos. Que assim seja. Muito bem. A primeira leitura de hoje para reflexão é do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas, capítulo 22, versículo 27. Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve, o grande servidor. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra à feição do servidor. Legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre, tomou o próprio coração para sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações. É servir sempre como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Que assim seja. Ai, nós temos que olhar para nós, né? Que nos dizemos cristãos, que buscamos seguir os ensinamentos de Jesus. Temos que pegar a prática de Jesus e colocar em ação nas nossas vidas. O Evangelho de Jesus não foi escrito por ele. Como que Jesus ensinou o Evangelho? Como que Jesus ensinou o caminho para chegar a Deus? Agindo, fazendo, demonstrando, mesmo sendo um ser angélico, veio e se colocou na condição do mais humilde servidor de todos. E aí ele gravou na história do mundo o seu nome como o Mestre Supremo. Por quê? Porque ele fez. Nós, então, somos convidados a seguir o exemplo de Jesus para chegarmos a essa comunhão com Deus agindo muito mais do que falando. Quantas vezes nós não conseguimos fazer isso, né? Servir ao outro, ao bem do próximo e nosso também, mas sempre por ações e atitudes. Não só querendo convencer os outros de algo. Eu aqui, busco conversar com vocês. E eu tento sempre aprender também com o que a gente fala, com o que a gente estuda. Por quê? Porque não adianta nada eu estar aqui debatendo, fazendo reflexões, se eu não conseguir me melhorar no dia a dia. É isso que Jesus vem ensinar nesse texto. Que a prática, o serviço ao bem, fazer a caridade, fazer as pequenas coisas do dia a dia, desde fazer um café, um almoço, até o nosso trabalho de voluntariado ou o serviço que a gente faz na comunidade para os nossos recursos e manutenção, fazer com amor, com a intenção de auxiliar, com a intenção de bem. Aí a gente vai estar no caminho. Fácil? Simples mas não é fácil, porque a gente ainda tem muito chão para evoluir, somos ainda muito imaturos espiritualmente, mas é só com esforço e repetição que a gente vai chegar lá.
possamos então despertar para o serviço, como Jesus fez durante toda a sua passagem aqui na Terra. E continua fazendo, nos ensinando e amparando. E dentro desse contexto temos o nosso livro querido, Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. O tópico de hoje é apoiar a quem caiu. Ao invés de negarmos socorro a quem caiu, simplesmente lembremos que, com certeza, já fomos socorridos por almas bondosas em diversas oportunidades, em inúmeras existências, e que até hoje somos socorridos mesmo que não tenhamos a consciência plena de tal fato. Inúmeras vezes necessitamos de alguém que nos apoie no caminho ou que nos recubra os ânimos para nosso refazimento diante de situações infelizes que praticamos. Em momentos diversos, alguém nos patrocina o recomeço ou nos indica o bom caminho, dando-nos guarida com amor e paciência. Quantas preces e bons pensamentos não recebemos de amigos dos dois planos para que não venhamos a insistir no mal ou simplesmente para nos dar forças a fim de nos livrarmos dele? Se guardamos hoje a possibilidade de estendermos a mão para um irmão que caiu, assim como sempre caímos, não nos olvidemos de nossa responsabilidade e nem alimentemos sugestões diversas a fim de evitar que o orgulho e o egoísmo nos impeçam de auxiliar. Manifestemos nossos sinceros sentimentos de fraternidade e apoiemos a quem hoje se lamenta ou se perde no remorso de ter errado. Aproveitemos o instante em que reconhecemos os nossos erros como um momento de luz para que a reforma íntima seja mais bem compreendida. Apoiar é uma bênção para quem sabe proceder sem julgar e sem esperar retribuição. Somente apoiando fraternalmente é que conseguiremos ter apoio para que amanhã, quando acaso cairmos, mãos de amor possam nos reconfortar e auxiliar-nos na renovação. Que assim seja. Complementa de forma sublime nosso evangelho, né? Apoiar a quem caiu. Apoio. Quem de nós conseguiria estar aqui onde estamos hoje sem ter tido apoio ao longo da vida? Mesmo que muitas vezes não reconheçamos. Nem estou falando do apoio que temos todos os dias dos nossos irmãos maiores, dos nossos anjos de guarda, dos mentores de luz, seja como quiserem falar. Estão sempre ao nosso lado, nos inspirando, apoiando e socorrendo. Estou falando de pai, mãe, irmão, ou se não temos essas pessoas, alguma pessoa querida que nos auxiliou na criação, ou no estudo, ou ensinando, ou dando um trabalho. Todos nós só crescemos em sociedade, em convívio. Se nós, então, até hoje ainda precisamos em diversos momentos de uma palavra amiga, de um socorro, de uma mão para nos levantar, quem somos nós para não ofertar essa mão? Lembremos sempre, Jesus já nos ensinou, uma das leis supremas do universo é tudo que emitimos retorna. Todo o bem ou mal que fazemos, de alguma forma retorna para a gente. Se nós então não buscamos amparar, como podemos querer exigir socorro nos momentos em que estivermos em queda? Portanto, o que esse texto lindo vem nos fazer refletir é que ajudar ao outro, estender uma mão, auxiliar de alguma forma, no trabalho, em casa, na rua, com recursos, seja como for, é uma obrigação nossa sim. Porque nós não vivemos sozinhos e não chegamos aqui sozinhos. Então, lembremos disso quando pensarmos em não ajudar, para a gente tentar colocar em prática essa nossa demanda divina, que é nada mais que fazer o bem a nós mesmos. Olha só, quando nós fazemos o bem ao outro, nós estamos necessariamente criando um karma bom de retorno para recebermos ajuda quando precisarmos. Façamos nossa parte. Vamos fazer um esforcinho maior para servir, amparar e auxiliar em qualquer ambiente. Casa, trabalho, dia a dia e nos serviços comunitários também. E dentro desse contexto, trouxemos um artigo científico muito interessante, bacana demais, cujo título é o seguinte:
Ajudar os outros ajuda a si mesmo. 2 pontos. Efeitos de mudança de resposta no apoio dos pares. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Social Science and Medicine, que quer dizer Ciências Sociais e Medicina, pelos autores Caroline Schwartz e Robbie Sandor. Bem, o que esse artigo científico fez? Ele pegou 132 pacientes com esclerose múltipla que passavam por dificuldades e estudaram colocando esses pacientes divididos em 2 grupos. Um que recebia apoio e suporte de informações por telefone, de amparo, socorro mesmo, né? Estímulo, ensinamentos por atendimento ao telefone. E a outra metade realizou esse atendimento de amparo e socorro ao próximo. Olha que interessante. Metade, todos eles com a mesma doença. Metade ajudou os outros ensinando e amparando. E a outra metade recebeu auxílio. Depois de 3 anos foi feita uma nova reavaliação e foi percebido que a percepção da doença mudou positivamente muito mais naqueles que ajudaram, que ensinaram e ampararam os que passavam por dores semelhantes e similares. Essas pessoas que buscaram ajudar e servir tiveram uma melhora da autoestima, uma melhor compreensão de si mesmos, uma melhora do bem-estar e melhoraram a visão da doença como um todo. Ou seja, esse estudo mostrou no final das contas que esse refazimento de valores íntimos e internos, através da consciência da ajuda, do amparo e do serviço, muda a nossa percepção íntima. E isso muda tudo a nossa vida ao nosso redor. Então, quando nós passamos a servir e amparar e auxiliar, nós melhoramos a nós mesmos, nosso mundo interior e, consequentemente, isso se reflete na nossa vida externa. Possamos, então, seguir de acordo com a ciência, amando e amparando. E, acima de tudo, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo, servindo e amando através do amparo, do auxílio e do serviço. Possamos, então, colocar em prática, né? É isso. Atenção. Façamos, então, a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, gratidão por mais uma vez podermos receber esses ensinamentos sublimes. Que a inspiração de mais alto nos ajude a colocar em prática no nosso dia a dia esses ensinamentos benditos para que possamos sim, Senhor, nos regenerar, evoluirmos e melhorarmos a nossa vida íntima para levarmos essa mudança aonde formos. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.